Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócio, empreendedorismo, gestão e principalmente sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras empreendendo nesse Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu curto muito, que eu vivo no meu dia a dia, que é empreendedorismo, negócios na área da saúde e como que a gente prospera empreendendo também em negócios da saúde. Para falar desse tema, Marcelo, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade de agenda, de energia. Aqui a gente tem uma tradição. Quem se apresenta para a nossa audiência é o nosso convidado. Então, sinta-se em casa, conta para a nossa galera quem é o Marcelo e um pouquinho daquilo que você faz e também contar um pouco de como você chegou nesse momento atual, né? Um pouco da sua história nas trincheiras do empreendedorismo. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, Felipe. É uma honra aqui estar batendo um papo com você e com todo mundo aí que te assiste, né? E falar bastante sobre empreendedorismo, que é um tema que eu gosto muito. Mas, bom, para me apresentar, sou o Marcelo, eu sou fundador do Dr. Vacina. Dr. Vacina, o que é o Dr. Vacina, né? Então, nós somos uma clínica de vacina que começou em Sorocaba. E aí, a gente, depois de um certo tempo, passou por um processo, viramos franquias, depois de ter algumas unidades próprias, né? E aí, lá em 2020, começou realmente a nossa expansão, no final de 2020. De lá para cá, a gente vem crescendo no Brasil. Estamos chegando hoje já a 49 unidades no Brasil todo. Então, tem Dr. Vacina, franquia nossa aí, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Tem, vamos falar, Manaus, Caxias do Sul, Curitiba, Teresina, João Pessoa, Palmas. Está espalhado já no Brasil todo. Então, sou um cara muito apaixonado aí por empreendedorismo, por ter essa coisa de ter negócio próprio, sair do CLT. Então, se alguém senta bater papo do meu lado, assim, eu vou estar convencendo a fazer algum negócio. Muito bom. E a hora que abrir a número 50, vai ter um brinde. Né, já tá preparado, já uma comemoração, camiseta, arte, já tá tudo preparado já pro número 50, já tá em vias de já. Muito bom. E Marcelo, conta aí pra gente, como que foi essa decisão, não sei se você veio de família empreendedora, como que foi o momento que você parou e falou, putz, eu quero empreender, eu quero criar um negócio, eu quero criar um legado, né? Acho que tem muito disso na nossa história de empreender. A gente empreende por um recurso financeiro, muitas vezes, mas também com o objetivo de deixar legado. Como que foi para você esse processo? Cara, para resumir, assim, minha família não é família de empreendedores, então eu fui o primeiro cara ali da família a empreender, a tocar um negócio por mais tempo. Esse foi meu primeiro negócio também, e trabalhei no CLT por 20 anos. Então, comecei trabalhando com 16 anos, depois atuei em grandes empresas aí na área de comércio exterior, compras internacionais, fui estudar fora e estava seguindo essa carreira de executivo de indústria. Então, Sorocaba é um lugar que tem muitas indústrias, então são essas oportunidades. Mas, cara, eu sempre quis empreender. E onde foi o ponto de inflexão ali que eu tive, que eu falei, cara, preciso virar essa chave aí, né? Foi o seguinte, eu trabalhava numa certa indústria lá em Sorocaba, né, numa empresa, que me contrataram, foi super legal e tal, entrar a trabalhar lá. Só que quando eu entrei, o diretor que me contratou saiu. E aí, sempre conta essa história. Depois entrou um outro lá, né? Esse outro a gente teve uma relação super boa. E depois que passou ali 6, 8 meses, ele falou, pô, Marcelo, eu vou criar um cargo aqui, né? Que vai ser pra sua promoção e tal, não sei o quê. Eu, pô, fiquei feliz pra caramba, né? Cara, até que enfim, né? Vou ter um salário melhor, vou casar agora e tal, né? O que aconteceu? Aconteceu que depois de uns 10 dias, ele saiu da empresa. Aí entrou um outro no lugar dele, e esse outro que entrou a gente não bateu muito assim um com a cara do outro, e ele falou, não tem cargo nenhum, não tem nada, tal, né? E naquela época eu casei, né, saí de férias, e quando eu voltei, os caras que trabalhavam comigo falaram, o cara que entrou novo aí falou que vai mandar você embora. Falei, cara, eu sou o mesmo cara, tô no mesmo lugar, tenho o mesmo skill, mesmo conhecimento, eu ia ser promovido há um mês atrás e agora vou ser mandado embora. Eu falei, cara, não dá mais pra minha vida ficar na mão de outras pessoas. Então eu vou empreender. E aí comecei a pesquisar uma série de negócios, até que eu cheguei em imunização, por ser na área da saúde. A área da saúde é um mercado muito promissor de forma geral. E eu fui ali desmembrando ele e caí em imunização. E aí comecei a tocar um negócio, entendeu? Eu saí do meu trabalho e fundei meu negócio. Legal. E cara, quando a gente fala de empreendedorismo na área da saúde, existe muito aquela questão de que isso é meio que natural para o cara que é médico, né? E você não é médico, certo? Sim. Como que você vê os desafios para empreender na área da saúde no geral? Obviamente que sua expertise é na imunização, mas quais são os desafios que você vê enquanto mercado para quem quer começar um negócio na área da saúde? Seja montar uma clínica médica, uma clínica de fisioterapia ou até mesmo uma clínica de vacinas. Bom, falando assim de quando eu comecei, né? Então assim, parece que não é muito tempo, mas 2017 para cá já
passou bastante coisa, né? Já quase 8 anos aí. Mas eu via naquela época, tinha um mercado na área da saúde, era um mercado assim, onde as pessoas não pensavam em negócio mesmo. Era engraçado, as pessoas têm clínica, tenho muitos amigos médicos que têm clínicas e tal, e ele não tá pensando no lucro, não tá pensando em venda, não tá pensando em Mais faturamento. vocação do que empreendedorismo. Exato. Então foi um desafio naquele começo que eu montei um negócio, obviamente, para ter uma renda, né? Porque, tipo assim, sair do meu trabalho, eu preciso que isso aqui dê lucro, né? Sim. E aí no meu negócio, particularmente, eu contrato as enfermeiras para trabalhar com a gente. E quando você vai conversar com uma enfermeira, fala, ó, isso aqui é um negócio próprio, é uma empresa, e o objetivo é gerar lucro para poder pagar salário, poder pagar as coisas, e quem tá investindo ter resultado, né? O pessoal estranhava isso, falava, caramba, meu, é mesmo? É, senão vai fechar, né? Todo negócio alguém tem que vender, né? Então, o maior desafio que eu enxergo para quem está fazendo um negócio na área da saúde é a parte de vendas. Entendeu? Vendas é engraçado você falar que a pessoa esquece que tem que vender, meu. E você acha que isso é uma questão cultural, é uma questão de uma deficiência mesmo de técnica? Eu também vejo isso no dia a dia, essa dificuldade de converter uma venda, de avançar numa venda. E quando eu sou cliente em negócios de saúde, eu também vejo. E quase que dá vontade de falar, cara, manda o contato do seu gestor que eu vou dar uma consultoria, como melhorar. Porque às vezes a gente percebe que nós estamos como um lead quente e a pessoa não nos converte. Sim. Qual a sua visão disso? Então, a visão que eu tenho, na verdade, é a educação, né? Então, todo profissional da área da saúde, quando ele estudou, ele não teve nenhuma educação em relação a isso. Então, não teve educação financeira, não teve educação falando de empreendedorismo, de vendas, de nada. Então, a pessoa, ela chega crua ali, pode ser médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, seja o que for. Ele nunca ouviu falar disso. Então, é um absurdo. Passam por faculdade, pelos cursos, se formam para trabalhar em alguma coisa, mas nunca falaram sobre empreendedorismo. Eles vão ser profissionais autônomos, né? Sim. E só para voltar na outra pergunta que você fez, naquele começo eu acabei enfrentando até muito preconceito, porque eu não sou médico. Então, como eu não sou médico, eu falo, pô, como assim você vai montar uma clínica de vacina e você não é médico, né? Tudo bem, Esse critério. tô seguindo a legislação. A legislação diz que o responsável técnico pode ser uma enfermeira, pode ser um médico, pode ser um farmacêutico, pode ser um biotécnico. Mas eu vou ser um biotécnico, não, um biomédico, né? Mas eu vou ser gestor do negócio, né? Então, naquele começo, eu acredito muito que a minha visão de negócio, de administração financeira, vendas, foco em cliente, marketing, é que fez o resultado acontecer. Legal. E, cara, quando você já era executivo, obviamente você tinha um time para liderar, mas a partir do momento que você começou a liderar seu próprio time e hoje você lidera, inclusive, os franqueados, como que você vê esse desafio de ser gestor de pessoas, né? Porque você é administrador, mas uma das suas funções principais é ser gestor de pessoas. Sim. Bom, a primeira, sem falar na parte de pessoas primeiro, mas qual que é a maior dificuldade quando você sai de uma carreira de executivo numa indústria, numa companhia aí, para ter seu negócio próprio? Quando você é executivo dentro de uma organização, você é especialista em algo. Então, sei lá, sou um gestor de RH, sou um gestor de, sei lá, logística, vendas. Quando você monta seu negócio, você vai ter que aprender tudo. Ser especialista em tudo. Talvez você não vai ficar especialista, mas você vai ficar, vou ter que aprender de RH, vou ter que aprender de vendas, de marketing, de fiscal, de contabilidade. Você vai aprender um pouco de tudo. E aí, na verdade, essa pergunta sua é boa sobre pessoas, por quê? Porque quando eu montei o negócio, eu pensava assim, vou fazer um marketing digital, vou atrair o cliente, toma a enfermeira aqui, a enfermeira aplica a vacina, pronto, né? E daí não, eu fui descobrir que não. É que não é ter uma enfermeira ali, é ter a melhor enfermeira, tá um time preparado. Então, pessoas, sem dúvida, foi o maior desafio do negócio, né? E continua sendo até hoje. Mas a visão que eu tive, Felipe, como eu trabalhei muito em grandes indústrias, eu acho que as indústrias acabam tendo um modelo arcaico de gestão, que eu não gostava, que é aquela coisa da pirâmide, assim, da estrutura. Então, tem lá diretor, não sei o quê, gerente, subgerente, supervisor, analista não sei o quê, sênior, tal. Eu acho que é muita gente e acaba ficando muita gente incompetente e tendo que contratar alguém melhor para supervisionar. E na minha empresa, não. Desde o começo eu já tinha ideia qual que era a minha ideia, né? Era falar assim, trabalho com pessoas boas para ter alta performance e a estrutura que era uma pirâmide passou a ser horizontal, entendeu? E aí isso, eu acho que para resolver o problema de pessoas, uma das outras coisas que tem também é você querer contratar os melhores e pagar para isso. Então eu vejo que gente boa com preço barato. Eu vejo muito que os empreendedores sofrem por isso. Porque ele não quer pagar para ter o melhor profissional, ele quer pagar pouco, ele quer pagar a base, ele quer pagar um salário de piso, essas coisas aí.
Aí você fica com pessoas ali, aquilo que fala, né? Quanto custa o cara incompetente na sua empresa, né? Custa muito, né? Sim. E hoje, nesse processo de gestão dos franqueados, como que você vê essa dor de gestão de pessoas, né? Porque todo mundo que senta nessa cadeira traz o desafio que é gerir pessoas. A gente está vivendo numa realidade que é o desafio do Brasil e que está de outras áreas do mundo, né? Uhum. Como que você vê esse desafio, né? Não sei se você, enquanto franqueador, você dá esse treinamento também para os franqueados, mas para que eles consigam fazer essa gestão de pessoas com esse mesmo padrão. Bom, a gente auxilia como os franqueados em relação a isso, né? Com muito treinamento, né? Então a gente treina muito a equipe do franqueado, então faz isso com alta frequência, né? Para ele ter uma equipe capacitada, engajada lá na ponta. A gente faz alguns métodos na empresa lá para conseguir também engajar esses colaboradores, para eles não saírem por causa de um salário maior, por pouca coisa de diferença. E também um trabalho muito forte nosso para engajar os franqueados, né? Então, assim, não basta o negócio ser bom, não basta ter resultado, né? São pessoas, né? Então, as pessoas que eu sempre falo, o pessoal tem que estar motivado, né? Então, o maior desafio mesmo hoje é motivar, fazer acreditar, né, tal, fazer o empreendedor sentir isso no dia a dia. E como que foi esse processo de planejar o processo de franquia, Marcelo? Porque a gente conversava antes um pouquinho, né? Mas existe franquia de pão aí, né? A gente é impactado por diversas pessoas que abordam, prometo 90% de lucro na operação nos 2 primeiros meses, né? Você já fala, putz, esse cara tá mentindo, né? Como que você vê esse mercado de franquias, você estando dentro dele? Bom, o mercado de franquias hoje no Brasil, ele acaba, na minha opinião, é um mercado muito bagunçado que atrapalha quem trabalha sério, né? Então a gente trabalha com muita seriedade. Meu mentor nisso daí de franquia foi o Marcos Riso, né? Um dos caras que começou o franchise no Brasil no final dos anos 80. Então ele me ensinou tudo de uma forma muito limpa, muito transparente. Então a nossa ideia quando você vai ser franqueado, Dr. Vacina, eu tenho que convencer você a você não entrar. Porque eu quero mostrar para você o quanto vai ser difícil e não falar que vai ser fácil. Então eu falo, olha, se você trabalhar bem, se fizer tudo certinho, fizer isso, fizer aquilo, aí seu lucro talvez seja 15% líquido. E o que eu ouço muito? Falo, nossa, Marcelo, mas só isso? Ouvi o concorrente falar que é 30, 40. Falo, olha, eu nunca vi esse lucro na minha vida nesse segmento. Então se você quiser colocar seu dinheiro lá, fica à vontade. Mas isso raramente vai acontecer. Então a gente vê muitas franquias, não só no meu segmento, mas outros segmentos, né, que prometem retornos muito rápido, lucros exorbitantes, pouco trabalho, coisa que não existe, né? Qualquer empreendedor que você vai falar, você sabe que a história não é essa, né? Na área, né? E, cara, como que você vê esse processo? Porque acredito que isso tem um impacto direto em haver menos taxa de cancelamento, menos, eventualmente, desistência do franqueado. Você acha que existe esse perfil, né, esse CP do cara que, putz, ele tem esse perfil para ser meu franqueado porque ele tem uma questão comportamental que ele sabe que ele vai ter que entrar pro jogo e vai ser skin the game. Ele vai ter que entrar, ele vai ter que trabalhar. Você acha que isso foi um processo de construção para encontrar as pessoas ideais para comprar, para entrar pro negócio? Na verdade, foi um processo que eu aprendi, né? Porque, assim, continua aparecendo pessoas de tudo quanto é tipo querendo comprar nossa franquia. Mas como a gente tá chegando em 50 agora, obviamente nesses 3, 4 anos aí eu também errei no franqueado que entrou. Não que a pessoa fosse ruim, alguma coisa, mas simplesmente deveria ter tido uma visão assim, não, pô, acho que esse negócio não é pra você, né? Então hoje eu consigo fazer esse filtro muito melhor. Então se eu já percebo que a pessoa não tem um perfil ou alguma coisa que ela falou não tá conectado com o nosso negócio, eu falo, olha, esse negócio aqui não é pra você, é melhor você não entrar. E aí é um alívio, né, cara? Porque colocar gente pra dentro que não entendeu o que é aquilo, a coisa não vai dar certo. Então a primeira coisa que eu falo, vai entrar numa franquia, vai montar um negócio seu, seja o que for, esteja conectado com o negócio, goste daquele modelo, entenda qual que é a missão daquilo lá, qual é o propósito daquele trabalho ali que você está fazendo. Igual o nosso lá, o nosso propósito é empreender para salvar vidas. Boa. Ponto. A gente acredita no produto, eu tomo vacina, a vacina é segura. Então, todo mundo que tomou uma vacina com a gente, que está chegando em 200 mil doses já, foram 200 mil pessoas que foram salvas, que salvou a vida. Então, uma mulher não teve câncer do colo do útero, alguém não teve lá, sei lá, sarampo, uma criança não teve meningite.
Então, por que eu não desisto? Eu não desisto porque eu tô alinhado com o propósito, né? E, cara, puxando essa linha, né? Você que tá aí, faz parte quase de uma política pública, né? Vocês estão inseridos dentro de uma política pública que é a imunização. Aham. Cara, como que você vê esse movimento que a gente passou recentemente? Acredito que, sem entrar no julgamento, mas um extremismo violento, e o extremismo ele nunca é bom pra ninguém, Sim. seja na política, na religião, em qualquer coisa, né? Tem aversão pro extremista. Aham. Como que você se sentiu, ouviu o negócio naquele momento que tínhamos os defensores das vacinas, os acusadores das vacinas? Como que você, no negócio, se posicionou e viu esse movimento? Que acho que agora abaixou um pouco dessa Sim. mas que ficou em alta. Bom, como você falou, né? Vacina é um serviço para bem geral aí, né? E no Brasil tudo vira fla-flu, né, meu? Você tem que escolher um lado e vira uma briga, né? Então, durante o Covid, aí começou essa briga por vacina, que ia fazer mal, que ia morrer, que não sei o quê, começou a surgir vacina de tudo quanto é lugar. Eu acho que foi uma boa parte culpa dos próprios políticos, né, que quiseram se promover porque estavam conseguindo trazer vacina para o país e tal, e começou a gerar essa briga. Mas para nós, particularmente no nosso negócio, não afetou, tá? Então, as pessoas ali que consomem os nossos produtos, acreditam nos produtos, então para a gente não afetou mesmo, tá? O que mais afetou foi nosso trabalho de mídia digital, que hoje, para atrair o cliente, é um marketing digital. E aí, você tá fazendo as mídias digitais lá, o pessoal começava a brigar no seu post, sabe? Ah, não, essa vacina aqui vai dar uma doença tal, isso aqui eu vou ficar não sei o quê. Aí vinha o cara xingar, ah, não, mas xinga o presidente, daí o cara xinga o outro. Putz, aí atrapalhava. Usar o seu post pra brigar. Pra ficar brigando, né? Mas, de forma geral, não atrapalhou. O nosso trabalho, nosso marketing, é levar muita informação e conscientizar as pessoas. Exato. E, cara, como que você pensou e desenhou a estratégia para garantir que o brand, a marca, o reforço de marca do Dr. Vacinas fosse o mesmo no Brasil todo? Bom, quando eu comecei, o maior desafio para mim foi a parte do marketing digital também. Além de pessoas, marketing digital. Sofri muito com isso. Então, eu estudei muito sobre marketing digital. Então, se eu chegar na empresa hoje lá, não tiver mais nenhum analista de marketing digital lá, eu consigo sentar e operar o sistema tranquilamente. Eu consigo montar campanha, consigo fazer tudo. Consigo abrir um computador, fazer arte e tal, consigo fazer tudo. E aí, qual que era a minha visão na época? Eu falava, cara, eu detesto essas franquias e cada Instagram que você entra de uma cidade é de um jeito. Site, cada lugar de uma forma diferente e tal. Não, temos que ter padrão. Então, o que a gente fez? No processo, quando começou a formatação e começou a crescer o negócio, a gente internalizou o marketing. Então, nosso marketing hoje são funcionários da franqueadora Dr. Vacina. Então, o franqueado hoje, Dr. Vacina, ele não tem trabalho com marketing. A gente faz o tráfego pago para ele, de Meta, que é o Instagram, faz toda a parte do Google, SEO de Google, as artes para orgânico de feed, tudo a gente faz. Marketing offline, o que ele precisar. Então, assim a gente consegue manter o padrão. E mesmo assim é difícil. É porque é uma questão cultural, né? Então, como vai naquela cidade? A minha pergunta foi porque, por exemplo, você começou em Sorocaba, né? Como que você garante que a percepção de marca em Manaus seja a mesma? Sim. Ter o mesmo tipo de comunicação para ter o resultado. Então, isso é um desafio, né? Como que a gente faz isso? Trabalhando muito junto com o franqueado, né? Então, o franqueado vai passando a percepção dele. Tipo, ó, na minha cidade, talvez o negócio funcione melhor de tal forma, preciso de uma arte específica para algo. Então, o Brasil é um continente, né? Tem lugar que fala, ah, não, agora tem festa de São João aqui e não vai vender nada. Então tem várias características cultural, né, diferentes aí do Brasil. Tem lugar que fecha para almoço e assim vai, né? E, cara, você hoje no processo comercial, tanto no geral dos franqueados, existe muita sazonalidade na área de vacinas? Olha, você fala para vender na ponta, assim, vender no balcão? Bom, nós temos essa sazonalidade hoje aí de gripe, né? Então gripe é uma campanha que geralmente ocorre de março até julho, né? Então essa é uma sazonalidade. E agora tá entrando uma vacina nova aí do vírus sincicial respiratório, que acaba sendo sazonal também, tá? Por questão de ciclo do vírus. Mas o resto das vacinas vende constante de forma igual o ano todo. Que legal, essa era uma curiosidade, porque eu vejo os negócios em saúde, de forma geral, terem uma dificuldade para garantir LTV e para garantir receita recorrente. Por exemplo, o nutrólogo, em fevereiro, de novembro a fevereiro, bomba, porque todo mundo quer passar o carnaval, o Réveillon no shape. E aí tem uma queda, por exemplo, em julho, né, que a galera não tá preocupada. No inverno.
E na dermatologia a gente tem picos em julho no inverno e queda no verão, por exemplo. Essa era a minha pergunta, se por uma questão de ciclo de vacina, de tempo que as pessoas tomam, se isso teria uma influência no padrão de venda lá. Não tem. O que você tem só uma campanha de gripe, que na verdade daí não muda, ele só dá um up, Legal. só dá uns picos maiores nessa época. E o que é legal do negócio de vacina que eu falo pro franqueado? Aqui você está entrando em um negócio de recorrência. Por quê? Seu cliente começa com 0 e vai até a terceira idade. Então, cada vez mais está saindo novos produtos, novas tecnologias para o mercado adulto. Então, eu sempre falo assim, se você quer viver até 100 anos, que é a longevidade aí, vai ter que fazer atividade física, se alimentar bem e medicina preventiva. E nessa medicina preventiva vai entrar vacinas. Então... Fora a gripe, o que tem pro adulto? Porque agora você está falando, pensando, não lembro quando eu tomei minha última vacina. Bom, vamos falar de adulto, né? Você já ouviu falar de herpes zoster? Não. Nunca ouviu falar? Não. Bom, você não foi impactado então ainda. Então, herpes zoster é uma vacina a partir de 50 anos, tá? Mas muita gente na sua idade já ouviu falar ou até já teve zoster, né? Então, para você ter ideia, é uma vacina hoje que é a terceira mais vendida da rede. Uma vacina acima de 50 anos, sendo que a maioria é infantil. Então, para que serve a vacina de herpes zoster, né? Se você teve catapora quando você é criança, você tem o vírus aí da varicela no corpo, no organismo. Quando você passa de 50 anos, você pode ter uma queda de imunidade, um estresse e tal, e vai surgir o zoster. O zoster vai ser cruel, cara. Você vai ter muita dor, vai pegar algumas partes importantes do seu corpo e tal. E aí tem a vacinação. Então, já é um mercado que bomba. Mercado adulto, HPV. HPV vai dos 9 aos 45 anos, para homem e mulher. Aí vem as vacinas pneumocócicas, vacinas de meningites, gripe todo ano. Então, tem uma série de novos produtos aí. Dengue, né? Dengue acabou de sair, então acabamos de passar por um momento de dengue aí muito surreal, né? Sim. Então, você está vacinado, você está tranquilo, né? Ah, legal, porque eu tinha pensado, porque você foi falando, eu fui pensando, eu falei, parece que eu acho que eu tomei a de 15 anos, e depois tomei mais uma e... Mas a grande maioria é isso, Felipe. O Brasil, assim, não o Brasil, né, cara? Mas assim, ninguém conhece, né? Não, tomei vacina quando era criança, tô coberto. Já não tá. E o que acontece? Conforme a gente for envelhecendo, mais vacina vai estar chegando no mercado. Então, tipo, os próximos 5 anos, a gente fala de uma linha de vacinas oncológicas. Várias vacinas relacionadas à prevenção de câncer. Então, hoje mesmo, a HPV, ela previne o câncer do colo do útero na mulher, que é muito incidente no Brasil, só perde para o câncer de mama. E quantas mulheres recebem o diagnóstico por dia? Se tivesse vacinado, não teria o diagnóstico. E algumas com diagnóstico tardio porque não faz preventivo. Pode ser. Então, assim, qual que é o nosso desafio aqui no Doutor Vacina? É levar a informação através de marketing digital e através dos nossos profissionais muito bem treinados. Muito bom. E, cara, quando você pensa em vacina, né? Eu nunca tive muita objeção à agulha e coisas do tipo, né? Mas meu pai, por exemplo, fica branco e se abusar, cai no chão ou uma agulha. Como ter estratégias de experiência do cliente, né? De melhoria da experiência do cliente no negócio que tá envolvendo dor. Sim. A parte das vezes. Sim. E tem a pessoa que fala, putz, não senti nada. E tem a pessoa que a picadinha vai quase que ir pro PA, né? Como que vocês desenham essa estratégia de experiência do cliente pensando que vocês estão, né, numa questão de dor, né? Tem uma dor envolvida no momento do consumo. Sim. Na verdade, não tem dor, na verdade, né? É só uma impressão que vai ter dor, né? Então é muito, muito leve as vacinas, de forma geral. Mas nós temos várias técnicas lá para alívio de dor, né? Então a gente usa vários dispositivos para alívio de dor, várias técnicas de aplicação para alívio de dor. Então vou dar um exemplo, vai uns bebês lá tomar vacina, não falar do adulto, falar do bebê. Então vai estar o bebezinho lá, vai tomar 2 doses de uma vacina, que é muito comum acontecer isso, até 3 às vezes. Então nós temos as enfermeiras, estão treinadas, né, para fazer aplicação simultânea. Então vai as 2 junto, uma em cada perna, teoricamente uma dor só, né? E aí fora os dispositivos que elas usaram antes para aliviar ali, para já dar uma amortecidinha no local e tal, né? E com os adultos a mesma coisa, né? A grande maioria dos adultos acabam não se preocupando, mas os que têm medo, né? Ela vai lá usar uma técnica, alguma coisa pra dar um alívio na dor, entendeu? É a mesma galera que tem pavor de dentista, né? Tem uma galera que tem pavor de agulha, né? É um desses. Então, o cara vai tirar sangue e desmaia, né? Mas, assim, a grande maioria não, vai numa boa, mas geralmente é homem que tem medo, não é mulher, não. E esse é um ponto importante pra falar. Quem consome o produto é mulher. Então, a mulher é que manda no negócio, né? Então, pegar uma família, se a criança toma, é porque a mulher que agilizou.
se o homem toma, é porque a mulher mandou. Então é raro o homem estar se preocupando com a saúde. Então o ICP, né, o público-alvo na hora do processo de venda Mulher. é a mulher. Com certeza, a mulher que resolve isso e faz acontecer. Ela que é a tomadora de decisão para essa conversa. Exato. Quando a gente fala de criança, cara, é um mercado super amplo, né? Porque Sim. um lead para criança, quando é um serviço para criança, ele chega mais quente do que quando é um lead para um serviço para adulto, né? Porque, não sei, pode ser que seja uma percepção minha. Há uma tendência de que os pais paguem o custo que for por um benefício pro filho. Sim. Vocês percebem esse movimento do mercado ou não? Na verdade, sim e não, né? Sim, pelo fato de que a vacinação infantil é uma coisa muito mais que tá ali cultural e tal. As pessoas acham que é importante vacinar as crianças, porque a criança tá mais fraca, para ficar viva e tal. Então, sim, isso acontece, né? Então, o pai ali vai se esforçar pelo filho, né? Mas no mercado adulto, hoje, quando o adulto tem a informação de que ele precisa, ele também vai fazer aquilo acontecer. Porque aquilo que eu falo, né? Ignorância é estado de felicidade, né? A partir do momento que você ficar sabendo, você fala, opa, será que não é melhor me vacinar e tal, né? Sim. Então o cara acaba se esforçando também. Legal. E Marcelo, nesses 8 anos, quais foram os principais pontos de desafios que você encontrou nessa jornada? Porque você começou com um negócio próprio e depois deu um passo que ele é desafiador, eu sei, né? Tornar um modelo de franquia. Como que você olha essa jornada dos principais desafios que passaram pelo seu caminho até você chegar aqui? Bom, falando dos principais desafios... Enquanto é empresário, não os desafios do negócio em si, sabe? Essa jornada do empreendedor. Cara, eu acho que a jornada do empreendedor mais desafiador para mim é manter a motivação, né? Manter o desejo, manter ali... Por mais que eu, assim, talvez não deseje a palavra, né? Mas é não desistir. Sim. Esse é o maior desafio, né? O maior desafio é não desistir. Porque hoje que eu tô com o negócio consolidado, que o negócio tá maior, então hoje aparece, as pessoas enxergam que aquele negócio existe, parece que foi fácil e parece que é fácil para quem tá de fora olhando, né? Mas então o pessoal sempre fala assim, Marcelo, o problema é que as pessoas começam e querem desistir, né? Eu falo, não é que comece e quer desistir. Eu falei, quero desistir até hoje. Então, eu acho que você manter ali a chama acesa, essa vontade de continuar e superando os desafios no dia a dia, isso acaba sendo a coisa mais desafiadora mesmo. Não desistir é o ponto. Qual é a água da motivação que você bebeu nesses 8 anos para manter esse apetite, né, pro empreendedorismo? Bom, eu acho que eu acho que é a paixão mesmo pelo negócio que eu tenho, pelo Dr. Vacina, tanto tem até meu símbolo aqui na tatuagem aqui do Dr. Vacina. Então essa paixão que eu tenho é o que me deixa ligado, é o que me deixa motivado, né? E o principal que é aquilo que eu falo, as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar nisso, mas eu estar alinhado com o propósito do negócio. Então assim, como que eu vou desistir de algo que eu estou salvando vidas? Sim. Né? Não dá. Então hoje quantos franqueados tem conectado no Dr. Vacina? Esses franqueados têm quantos colaboradores? Quantas pessoas hoje dependem do Dr. Vacina e tal? Então, não dá para desistir. Então, assim, é isso que me mantém aceso. E também outra coisa que mantém, Felipe, é o desejo que eu tenho de ser o maior do Brasil. Sim. Entendeu? Quando eu comecei, eu ia ser o maior de Sorocaba. Como você vai ser o maior de Sorocaba se você nem conhece de vacina, você nem é médico, né? Falei, olha, eu vou ser o maior de Sorocaba e região, porque ninguém aqui pensa mais em vacina do que eu. Eu penso nisso 24 horas. Então, enquanto o concorrente descansa, eu trabalho. Enquanto ele dorme, eu tô pensando. Então, eu tô sempre conectado. E agora, hoje, o maior desejo é ser o maior do Brasil. A obsessão gera excelência e a excelência te coloca no topo. Com certeza. E eu faço algo que eu gosto. Então, como eu gosto, às vezes tem pessoas que falam, mas não era melhor você estar descansando, não tá bom, você não podia fazer outra coisa, a vida vai passar, você ficou trabalhando. Mas é o que eu gosto de fazer. Cara, isso é um diferencial, né? Porque eu acredito que quando você tem reunião com um franqueado, às vezes pode ter o cara empolgado lá, né? E eu vejo isso no meu dia a dia, né? Enquanto empresário também, quando eu converso com outros. Ele tá no começo do negócio, aquela ansiedade misturada com aquele tesão pelo negócio, ele é muito bom pro começo do negócio, mas se ele não tiver uma constância, ele vai se frustrar na primeira dificuldade, na primeira problema com o colaborador, no primeiro problema com o cliente, na primeira gestão de crise, né? E se ele não tem essa constância, esse foco, ele fala, primeiro ano, o negócio não deu lucro, eu tô com problema. E como você vê isso, falando do mercado de fora, né? Eu acredito que você deva ter muitos amigos empresários hoje. Lá no começo, de repente, você tava só se conectado com o cara que era CLT, agora você tem bastante com uma amigos. Galera. Como que você vê esse movimento do empreendedor que às vezes
perde o foco mesmo, e perde a motivação no meio do caminho, fala, putz, não espera o negócio amadurecer, tá? O que eu tento falar pros meus franqueados aí é você entender o que é empreender. E pra mim, empreender é resolver problema. Sempre, todo dia. Então, cara, tem que ter problema. Problema faz parte do negócio. Então, se tiver problema, tá bom. Eu tô aqui pra resolver. Quanto mais problema eu resolvo, mais dinheiro eu ganho. Então, o que eu mostro pros franqueados é isso. Fala, pessoal, vai ter problema. A questão é como você vai resolver, como que você vai atuar, ter foco no problema pra solucionar ele e corrigir pra não acontecer de novo. Então, assim, a maior dificuldade que eu vejo que o pessoal desiste é por isso. O pessoal cansa com a dificuldade. Mas não é dificuldade que faz você crescer. Porque às vezes tem uma ilusão e acha que vai ser... tem os bônus, mas tem de olhar pros ônus que vai ter do negócio. Como você se privar de alguns momentos com a família, privar algumas noites de sono, né? Às vezes alguém fala, Felipe, mas empreender tira sono. Sim, eu já tiro várias noites de sono. Mas, graças a Deus, eu durmo muito bem e hoje eu durmo muito bem mesmo com as dificuldades, né? Acho que a gente precisa, nós que estamos no mercado, né? A gente precisa estimular que as pessoas pensem o empreendedorismo dessa forma, né? De que é problema para ser resolvido, mas que amanhã vai ter outros problemas e aqueles já estão superados, né? Você não pode esquentar muito a cabeça, que faz parte do jogo, né? Então, assim, eu tinha essa preocupação. Nossa, será que eu vou ficar sem dormir? Sim. Porque eu vou ter contas a pagar, não tenho a receber, será que vai vender, não sei o quê? Cara, eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Entendeu? Então, eu acho que o empresário ele tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Então, quando você é CLT, você tem que ter uma inteligência ali que é focada naquilo que você está fazendo. Quando você vira empreendedor, tem que ser emocional. Porque é emocional que manda, né? Quanto frio você vai ser na hora de resolver um problema, quanto calmo você vai ser. Na pandemia, eu estava com 2 clínicas em Sorocaba, 5, 6 colaboradores. De repente, de um dia para o outro, tinha um colaborador. Porque alguém pediu a conta, uma turma pegou Covid. Então, eu estou com um colaborador, 2 clínicas, mais um carro na rua. Como que eu faço hoje? Fecha uma. Vai lá, com uma folha na porta, fechou e tal. Tipo, com a maior naturalidade. Agora eu vou ficar preocupado, cara, não tem o que fazer, entendeu? Então, assim... O controle, né? Não tá no seu controle, você não esquenta a cabeça, né? Então tem que saber separar as caixinhas e isso facilita muito no dia a dia. Sim. E, cara, se você que veio do mundo CLT, né? Se você pudesse voltar lá atrás, na máquina do tempo, e tomar um café com o Marcelo, qual que seria o papo entre vocês dois? O papo seria para continuar realmente no caminho que eu estava, né, Felipe? Porque como eu prego muito o negócio do empreendedorismo, então muita gente tem uma impressão errada de que, você é contra o CLT, né? E não, né? Então eu acho que o papo seria, continua como você tá, continua estudando, continua se dedicando, aprenda o máximo que você puder, porque isso uma hora vai ser útil no seu próprio negócio, né? Então esse seria o recado para mim mesmo há 20 anos atrás aí, para me esforçar ainda mais de aprender, de absorver tudo que eu puder, porque um dia acabar usando isso pra mim. Sim. E porque tem também essa questão do intraempreendedor, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu gosto de ser empregado, gosto de ser CLT, eu não posso empreender? Pode. Trazendo inovação, melhoria de processo, tecnologia, sendo criativo no lugar que você tá. E também vai ter pessoas pra empreender, vai ter pessoas pra ser CLT, tá tudo certo, não tá errado. Cada um faz o que gosta, o que acha melhor, né? Sim. É que eu acho que o empreendedorismo é uma carta de alforria, cara. Eu sempre falo que acabou a escravidão, mas não acabou. Porque pelo menos o modelo que eu vivia de CLT, pra mim eu era escravo. Sim. Por quê? Porque eu tinha que estar 7 horas da manhã num lugar, onde eu ia ficar preso até 7 horas da noite. Eles falavam assim, olha, agora você pode ir pra sua casa, dormir, amanhã você tem que estar aqui de novo. Cara, só mudou que eu posso dormir na minha casa, de resto é uma escravidão. Então, arrepia de lembrar, entendeu? Sim. E cara, a gente... conversa com o empreendedor todos os dias e agenda é uma grande dificuldade, né? Às vezes a gente fala, putz, a agenda é fácil, né? É um grande desafio conciliar as agendas e ter uma agenda estratégica. E hoje você tem no mínimo 49 franqueados conversando com você frequentemente. E acredito que isso deva acontecer. Cara, como que é a sua rotina de vida em relação a tocar seus negócios, tocar a sua vida? Como que é a rotina do Marcelo empreendedor? Cara, eu tento... Primeiro, assim, não só falando de empreendedorismo, né? Equilibrar um tripé que eu falo aí, né? O tripé que tem que equilibrar trabalho, saúde e família. Então, não posso me dedicar muito em um e deixar cair o outro. Vou trabalhar pra caramba e a saúde e a família. Não, só vou cuidar da saúde e o resto, e a família, né? Então, eu tento equilibrar isso. Então, busco muito equilibrar isso. Tenho uma agenda onde eu monto. Então, é sempre assim que eu falo pro pessoal. Pessoal, hoje é dia, sei lá, hoje é uma quarta-feira.
falo, meu, já tô montando minha agenda daqui 2 semanas, que a próxima já tá montada certinho. Então, o que eu faço para equilibrar as coisas, Felipe, é ter uma agenda muito bem feita por mim mesmo, né? E eu respeito aquela agenda, né? Então, assim, não costumo lotar a agenda, atrasar. Então, gosto muito de cumprir compromisso e fazer os compromissos aí com qualidade, né? E além dos franqueados que está rodando hoje, eu tenho minhas unidades próprias, tem os franqueados que já estão rodando, aí tem todo o time que atende os franqueados, mas sempre quando cai mensagem no meu WhatsApp é porque alguma coisa estourou, né? E que é natural, isso vai continuar acontecendo. Normal, Cenas vão normal. mudar, mas isso vai continuar acontecendo. Então eu tenho os franqueados, minhas clínicas próprias e tenho a expansão do negócio, né? Sim. Que os novos franqueados, quem passa tudo por mim. Não tem alguém que vende meu negócio. Quem vende meu negócio sou eu. Sim. Quem escolhe os novos franqueados sou eu. Então, é isso que fica sendo a agenda, né? Muito bom. Acho que quando a gente consegue ser honesto com a nossa agenda e também respeitar ela, é o pulo do gato, né? Então, eu também tenho esse hábito. 100% das minhas coisas estão na minha agenda. 100% da minha vida tá lá. E a gente tem uma premissa de agenda pública, né? Então, por exemplo, meus sócios nos negócios que eu participo têm acesso a 100% da minha agenda, a minha esposa, a minha família. Então, eu dou um exemplo que se a Fer precisar falar comigo agora, ela sabe que o Felipe não tá disponível, porque o Felipe tinha gravação. Então, isso melhora também os relacionamentos e os processos quando você tem essa organização, né? E eu vejo um desafio que muito empreendedor, ele começa a empreender, ele fala, não, mas é porque eu tenho horário flexível. Né? E o horário flexível às vezes se torna uma muleta para ele, que ele acha que ele não precisa seguir uma rotina, e que são conceitos totalmente diferentes. Concorda que ter horário flexível é você saber que você pode, de repente, treinar às 10 horas da manhã e começar sua rotina às 11, mas não necessariamente de que você não precisa cumprir sua agenda das 11, né? Exato. Eu acho que assim, né? Todo mundo que vai ter resultado na vida, seja no que for, vem de rotina. Então, você pegar a vida de um cara de sucesso, geralmente, ela é chata, porque é muito provável que ele faça todo dia a mesma coisa. Difícil esse cara ter uma agenda que é uma zona, cada hora ele tá fazendo uma coisa diferente. Não, todo dia ele faz a mesma coisa, ele acorda no mesmo horário, ele treina no mesmo horário, trabalha no mesmo horário, porque ele segue uma rotina constante. Então a rotina, na verdade, ela é uma educação, né? É uma constância, isso que traz resultado. Se não tiver rotina, ferrou, né? Sim. Então, mas assim, de novo, só que assim, eu tenho uma rotina forte, mas meu horário é totalmente flexível. Que são conceitos totalmente diferentes. Totalmente diferente, né? Tem uma rotina. Eu sou muito movido por rotina. E tem uma das minhas rotinas que é, no domingo à noite, a gente não sai. Eu gosto de estar em casa no domingo à noite. O ritual de abrir o computador e fazer aquele overview da agenda é algo que me faz bem. E aí, esse hábito, que ele é um hábito, né, angular, ele reflete numa semana organizada. Que a semana que, de repente, aconteceu uma intempérie, eu não consigo ter esse ritual de olhar de forma estratégica para minha agenda. Pode ser que tenha algumas intempéries e a gente vai contornando. Mas por quê? Porque a importância de você ter aquela rotina e fazer aquela questão, como você trouxe, que é chata, mas ela é contínua para melhorar o processo. Eu tenho a rotina de fazer atividade física de manhã. Então eu começo a trabalhar 9h30. Geralmente é isso. Então, cara, eu não vou marcar uma reunião 8 horas. Por quê? Não é porque é flexível, eu marco reunião 8 horas, tá? Era pra estar fazendo exercício, eu não tô. Eu vou fazer às 11, já bagunçou tudo. Direito. Você tem um fluxo do negócio pra rodar, entendeu? Então, costumo ter essa rotina. A rotina é muito importante. Legal. E, cara, a gente, quando tá empreendendo, como tá desenvolvendo novos negócios, a gente sempre precisa ter um farol lá no oceano pra guiar a gente, né? Um mantra. Cara, qual que é o seu mantra? Que você, quando dá uma de crise, você fala, não, esse aqui é meu eixo. Esse é meu mantra, uma frase, um conceito. O que é o mantra do Marcelo? Cara, bate pronto, você tem que lembrar, tem tantas frases aí, tantas coisas que a gente segue, não esquece, né? Mas eu acredito que o maior, às vezes, quando acontece alguma coisa assim, é lembrar o porquê eu tô aqui, né? É lembrar porque eu comecei. Então isso é muito importante pra mim. Então sempre que acontece alguma coisa assim, meu mantra acaba sendo esse. Lembrar assim, por que eu tô fazendo isso? Por que eu comecei? E daí eu lembro porque eu comecei. E aí, quando eu lembro porque eu comecei, o negócio fica calmo, né? Então era isso. Tava tendo a nossa convenção recentemente lá em Sorocaba, a nossa segunda convenção. E foi engraçado que pra segunda convenção eu tava nervoso pra fazer a abertura. E a primeira eu não tava. A primeira eu tava super tranquilo. E a segunda eu tava tenso. Falei, caramba, por que eu tô tenso, né, meu? Já tava tomando banho na minha casa, vai pra lá e tal, né, meu? Daí fiquei pensando, caramba, tô tenso e tal, tô meio nervoso, uma coisa estranha, né? Uma ansiedade e tal, né? Daí eu respirei assim, lembrei, falei, cara, por que você começou, né? Por que você tá aqui? Então eu tô aqui por uma escolha minha, era isso que eu queria. Então aproveite da melhor forma, né? Então eu sigo muito isso,
Outra coisa que eu sigo muito é a questão do não desistir, foco no problema, agradecer por estar aqui, né? Então, assim, eu acho que a gratidão acaba sendo algo muito importante aí pro dia a dia, mano. Quando a gente fala de negócio, né, é muito importante a gente olhar pro para-brisa e não ficar olhando pro retrovisor. Mas se o retrovisor existe, tem um motivo. Você ter esse olhar de perspectiva pro que ficou para trás, ele honra a sua história e prospera seu futuro, né? Então, eu acho que eu gosto dessa ideia de que é importante a gente olhar para a brisa, mas a gente olhar pelo retrovisor e ver de onde a gente veio, por que a gente veio, faz parte do processo também pra gente esperar. E lembrar porque a gente, por que a gente começou, né? Então, mesmo agora eu tava vindo aqui pra São Paulo, aqui, aí peguei ali a Marginal Pinheiros, subi a ponte ali, caí na Berrine e tal, e aí eu lembrei quando eu vinha de fretado todo dia, fazendo esse caminho. Então, pô, pegava um fretado 5 horas da manhã pra chegar aqui 7h30, depois pegava 5 horas da tarde pra chegar lá às 8. Ou seja, não tinha vida, né, cara? Eu fazia isso todos os dias, indo e voltando aqui de São Paulo, né? E hoje tô aqui, um prazer e tal, né? Então não tem como não agradecer, né? Não olhar pra trás um pouco assim e lembrar. Então olho pra frente, visando onde a gente quer chegar, mas não pode esquecer da onde começou, né? História, né? Exato. E Marcelo, quando você está no grupo de amigos, na família e cai um papo empreendedor, né? O tema empreendedorismo na mesa, fora vacinas, qual que é o tema que você não deixa de jogar na mesa? Você fala segmento assim ou... Tá conversando sobre negócios no restaurante, qual é o tema que você não deixa de colocar na mesa para conversar? Então, mas você tá falando de um negócio... Em geral. De... O tema é empreendedorismo em si. O que você não falta para você num papo empreendedor? Bom, na verdade, o que não falta mesmo é falar sobre... Eu sempre puxo os assuntos de dificuldade de empreendedorismo, né? Tipo, a grande maioria a gente cai em assuntos financeiros, em dificuldade de manter fluxo de caixa, de fazer conciliações. Então, assim, sempre acaba entrando nesse tema, que é um tema que eu gosto muito, né? Muito bom. Cara, e as pessoas que querem conhecer um pouco mais da metodologia do Dr. Vacinas, de repente quer comprar uma franquia, quer trocar uma ideia contigo, né? Você que também faz esse processo hoje de quase que uma consultoria para os franqueados, né? Certo. Como que a galera consegue te acessar? Tá, bom. Para falar aqui sobre ter uma franquia Dr. Vacina é muito fácil, né? Ou você pode entrar no nosso site, no drvacina.com, tem a aba lá Seja Franqueado, e aí quem se inscreve lá cai esse lead para mim, eu mesmo entro em contato, né? Ou tem meu Instagram também, meu Instagram é o Marcelo P. de Paula, e nesse meu Instagram tem lá também o contato direto comigo, lá tem tudo sobre as franquias Dr. Vacina, toda a nossa história, todas as unidades, os franqueados, então acaba sendo muito legal. Então, um desses caminhos aí. Legal. A gente costuma dizer para nossa audiência que a gente coloca nossos convidados à disposição para trocar ideia, para insight, e acaba tendo muito esse movimento. Sim. A galera que de repente fala, putz, Marcelo, você falou tal coisa lá no podcast e queria trocar ideia com você sobre isso. E, cara, pra gente finalizar, como que você vê o futuro do mercado da saúde? Você vê prosperidade pela frente, você vê resultado? O que você vê nesse momento de inteligência artificial, regenerativa, processos, tecnologia? O que você vê à frente aí na estrada? Cara, falando especificamente do mercado que eu tô de saúde e imunização, eu vejo um futuro muito promissor com o lançamento de novos produtos, novas tecnologias, tudo para ajudar as pessoas a resolverem os problemas que elas têm hoje que ainda não tem solução. Então é um mercado muito promissor, que tem muito a crescer, né? E eu gosto que você falou de inteligência artificial, aquilo que eu sempre falo, né? Não vai substituir o homem, né? Mas o homem que usa inteligência artificial vai substituir o que não usa, né? E o nosso mercado da saúde só tem a crescer, né? Então, assim, as pessoas estão ali estudando cada vez mais, né? Estão trabalhando nisso cada vez mais. Então, com certeza, né? Tivemos uma pandemia agora, uma hora ou outra vai ter outra, né? Vai ter outra. E as vacinas vão estar aí disponíveis para todos, né? E acho que também tem esse movimento das pessoas tomarem consciência de que a saúde é algo inegociável, né? Sim. Não dá para negociar a saúde com o trabalho, né? É só ver quanto de academia tinha antigamente e quanto tem hoje, né, cara? Um monte de academia, cada esquina aí tem uma e tá sempre lotada. Então as pessoas estão se cuidando cada vez mais, né? E isso é um bom sinal, né? Sim. Cara, Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de energia com a gente. É sempre muito bom trocar ideia com quem tá na trincheira. Sim. Tem inúmeras teorias, né? Eu fiz ADM também, né? Além de fazer contábeis. E tinha lá, eu lembro que eu tinha que ter aquela rotina de ficar lendo os livros físicos, igual os incas faziam. Você aprendeu o conteúdo, não tinha tanta forma, né? E existia muita teoria, né?
Eu gosto muito da escola de administração japonesa, acho que tem conceitos muito... Eu também gosto. Mas é uma realidade muito diferente quando você tá na trincheira, você jogando o jogo e, né, na sua pele, Sim, a sua pele sim. em jogo, né? Não, obrigado você pelo papo, aí é muito legal. Sempre falo que gravar esse podcast é bacana, porque se você puder impactar a vida de uma pessoa, mudar a realidade dela, dar um insight ali, uma ideia, então isso já acaba acontecendo. A gente nunca vai saber a vida de quem mudou, a vida de quem impactou. Semana passada mesmo eu estava na Unesp, dando uma palestra lá para formandos lá de engenharia e tal, né? Então é super bacana falar de empreendedorismo. Eu estou disponível sempre 24 horas. Então quem assistir aqui, quiser bater um papo, seja de outro negócio, seja do que for, me chama porque eu gosto. Conhecimento ele tem que estar disperso. É energia, Exato. para existir precisa ser movimentado. Exato. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Pessoal, você que está aqui nos acompanhando, né? Sempre é um grande prazer estar com vocês. Vocês sabem que vocês sempre nos acham em todas as redes sociais, plataformas de áudio e vídeo, como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.